Bom, gente, continuando a nossa conversa, tá? A respeito de célula. Como eu havia comentado com vocês, tá? Anteriormente, nós vimos que células que têm carioteca, que têm membrana nuclear, são células mais desenvolvidas, chamadas de eucarionte. Nós encontramos células eucariontes nos protozoários, nas algas, nos fungos, nos animais e nos vegetais. Então, na prática, a gente tem mais seres eucariontes do que procariontes, tá? Porque acredita-se que os procariontes eram mais antigos, mais primitivos. Então, em termos de vida dos seres vivos, as bactérias seriam os organismos mais antigos que nós teríamos aqui no planeta, tá bom? Aqui, ó, uma imagem mostrando uma célula do nosso ovário, tá? Visto por microscopia, tá bom? Aqui, mostrando uma célula vegetal. E aí, lembra que eu comentei com vocês que algumas células podem ter, além da membrana plasmática, também chamada de membrana celular, um envoltório extra, que a gente chama de parede celular, tá? E aí, na célula vegetal, essa estrutura aqui em amarelo mais escuro, tá? Representa a parede celular. Aí aqui mais uma imagem da célula vegetal, tá? Mais uma imagem mostrando aqui, ó, a célula da cebola, por exemplo, visto em microscópio, tá? E aí, como eu comentei com vocês, mesmo entre as células eucariontes, existem diferenças, tá? Por exemplo, nas células eucariontes dos vegetais, a gente tem a presença de um envoltório extra, que é uma parede celular feita de celulose, tá? Qual é a vantagem? Essa parede celular de celulose dá mais resistência e flexibilidade à célula vegetal. Então, a gente pode dizer que isso faz com que a célula dos vegetais sejam mais resistentes que as nossas, tá? A gente também tem a presença de organelas. As organelas, gente, são como se fossem pequenos órgãos dentro das células. Eu costumo dizer que a célula é como se fosse uma empresa. O núcleo é a direção. As organelas são os setores dessa empresa. Então, por exemplo, se você olhar para uma empresa que tem ali a secretaria, que tem a direção, que tem a coordenação, que tem os departamentos, as organelas representam esses departamentos. E aí, cada organela vai desempenhar uma função para a célula e para o organismo, consequentemente. Os plastídeos são células, os plastídeos são organelas presentes nas células vegetais com funções específicas. Aí a gente tem os leucoplastos, que não tem nenhuma cor, eles só servem para guardar amido. O amido é um açúcar, tá? Então, uma reserva de açúcar ali no vegetal. E tem também os cloroplastos, que tem a clorofila, que dá a cor verde, a folhinha do vegetal. E tem ainda os cromoplastos, tá? Que são pigmentos que dão cores como vermelho, laranja, amarelo nos vegetais, tá? E tem bolsas também nas células vegetais chamadas de vacúolos, tá? Esses vacúolos, eles servem para várias coisas. Eles podem armazenar substâncias ou também jogar substâncias ruins à planta para fora ali da célula vegetal, tá? O amido é um açúcar que a planta guarda para usar em situações de necessidade, tá? E na gente, nos animais, o açúcar que a gente guarda no fígado e no músculo é chamado de glicogênio. Também é uma reserva que a gente vai usar em situações de jejum, tá? E nas células vegetais também tem tubos, tá? Que permitem a comunicação entre as células, como se fossem túneis, chamados de plasmodesmos, tá? Então vamos lá, ó, mais uma vez, como a gente já comentou. Se a gente tivesse que dividir a célula de forma genérica, ela vai ter a membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula, delimita o perímetro da célula e separa o que está dentro da célula, meio intracelular, daquilo que está fora da célula, meio extracelular, tá?
Dentro da célula tem um líquido, um fluido, como se fosse um gel, chamado de citoplasma. É nesse citoplasma que estão as organelas, é nele que vão acontecer reações químicas, reações de catabolismo, quando eu estou quebrando coisas, ou reações de anabolismo, quando eu estou construindo coisas, tá? E nas células eucariontes tem a região do núcleo, lembra? O núcleo é a direção, gente, é a gerência da célula. É lá que fica o material genético e ele é o centro de comando das células eucariontes, tá? Então é ele que controla todas as funções da célula. Tanto que se tirar o núcleo, né, se você cortar ali uma célula ao meio, um pedaço ficar com o núcleo e o outro pedaço sem o núcleo, o que tirou o núcleo vai morrer, porque ele não vai ter mais o centro de comando, tá? Então o núcleo é importantíssimo para a célula também. Aí aqui tem uma imagenzinha esquematizando, ó. Estrutura que envolve e delimita a célula. Membrana plasmática vai controlar o que está entrando e saindo da célula. Núcleo, centro de comando, controla tudo o que acontece na célula. Citoplasma é um líquido, um fluido gelatinoso que fica aqui, ó, entre a membrana e o núcleo, nos eucariontes, né? E aí ali acontecem reações de quebra ou síntese, tá bom? Aí falando um pouquinho agora das teorias que tentam explicar como que surgiu a célula eucarionte e por que os cloroplastos, que são organelas envolvidas com a fotossíntese nos vegetais, e as mitocôndrias, que são organelas envolvidas com a respiração celular aeróbia, nos seres aeróbicos, por que só essas duas organelas têm duas membranas, têm DNA, têm ribossomos e têm a capacidade de se auto-reproduzirem, né? Então, uma mitocôndria pode formar novas mitocôndrias e um cloroplasto pode formar novos cloroplastos. Bom, gente, acredita-se que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, eles viviam de forma independente. E tinham também ali bactérias que viviam sozinhas. Só que em determinado momento, eles viram que viver juntos, né, viver em simbiose, seria mais vantajoso. Então, por exemplo, acredita-se que uma célula primitiva engoliu a mitocôndria. Quando ela engoliu a mitocôndria, ela passou a fazer respiração aeróbia. Então, ela passou a respirar com oxigênio e passou a ter muito mais energia para as suas atividades. Porque antigamente, com a fermentação, só tinham 2 ATPs. O ATP é a nossa pilha energética, né? Tipo a bateria do corpo. E com a respiração, você passa a ter 38 ATPs para cada glicose que quebra. Então, pensa comigo, é muito mais vantajoso viver junto, correto? E o mesmo em relação ao cloroplasto. Ao engolir o cloroplasto, passou-se a fazer fotossíntese. Imagina, você agora consegue produzir o seu próprio alimento. E aí, alguns argumentos, né, que sugerem que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto viviam sozinhos e foram engolidos, que a gente chama de fagocitose, por outros organismos, é que somente essas duas organelas têm DNA próprio. Então, a mitocôndria tem o DNA dela, o cloroplasto tem o DNA dele, tá? Somente essas duas organelas têm duas membranas. Então, são organelas com duas membranas para envolver. Tá? Tem a membrana externa e a interna. E conseguem também se autorreproduzirem, né? Como eu falei, mitocôndria produz novas mitocôndrias, cloroplasto produz novos cloroplastos. E também tem ribossomos para produzir as proteínas que vão atuar ali, tá? Então, esses 3 argumentos são utilizados para defender a ideia de que em algum momento da história evolutiva dos seres vivos, as mitocôndrias e os cloroplastos foram engolidos, foram fagocitados, tá? Por uma espécie de simbiose. Aí aqui tem uma imagenzinha mostrando essa relação. Então, acredita-se que você tinha ali uma célula procarionte primitiva, em algum momento ela engoliu a mitocôndria, também engoliu o cloroplasto. Nas células vegetais, tá, meu povo? Tem as duas organelas. Nas células vegetais tem mitocôndria para respiração e tem cloroplasto para fotossíntese. A gente não, né? Nós animaizinhos somos mais humildes, nós só temos a mitocôndria para respiração, tá? E como eu havia comentado também, gente, acredita-se que a própria membrana plasmática foi se dobrando para dentro da célula,
que a gente chama de invaginação, tá? E graças a esse movimento é que foi possível ocorrer o surgimento do núcleo que foi envolvido pela carioteca, ou membrana nuclear, tá? Então, a teoria da endossimbiose, ela serve para explicar como que de uma célula procarionte virou eucarionte, através desses movimentos da membrana para dentro da célula, e também para explicar por que os cloroplastos e as mitocôndrias são as únicas organelas que têm DNA, duas membranas, e conseguem se autorreproduzirem, tá? Aqui, meu povo, tem uma tabelinha bem bacana comparando alguns elementos, tá? Alguns componentes que estão presentes ou ausentes nas células animal e vegetal, tá? Lembra que eu comentei que a nossa célula, a animal, ela não tem parede celular, tá? Então, aqui, ó, na célula eucarionte animal, não tem parede celular. E na célula vegetal, assim como na célula das bactérias e dos fungos, tem parede celular. Nas plantinhas, a parede celular é formada por um açúcar chamado de celulose. Nos fungos é formada por um outro açúcar chamado de quitina. E nas bactérias é formada por proteínas e açúcares, que a gente chama de peptidoglicanos, tá, meu povo? Segundo elemento aqui, cloroplasto. O cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. Lembra, a fotossíntese é o processo utilizado pelos organismos autótrofos para a produção do seu próprio alimento. Então, plantinha faz fotossíntese e a gente não faz fotossíntese. Então, plantinha tem cloroplasto, a gente não tem cloroplasto, tá? Os vacúolos são como se fossem bolsas dentro da célula. Na célula vegetal, é um vacúolo central, uma bolsa enorme, que eu falei com vocês, que pode armazenar substâncias ou eliminar coisas. E na gente até tem uns vacúolozinhos que são pequenininhos, por isso que geralmente disse que são menores ou ausentes na gente, tá? Os centríolos, gente, são organelas envolvidas, tá? Com a formação de cílios e flagelos e também com a divisão celular, envolvidas com mitose e meiose. Na célula animal tem centríolo, na célula vegetal não tem centríolo, tá? Os lisossomos são organelas que digerem as coisas que entram dentro das células. Então, tanto na plantinha quanto nos animais, coisas são digeridas dentro das células. Então, nas duas tem lisossomo, tá? Nos animaizinhos, o açúcar que a gente guarda no fígado e no músculo para usar no jejum é o glicogênio, é um açúcar de reserva. Na plantinha também tem reserva, mas no caso das plantinhas, a reserva é o amido, tá? Uma reserva tem a mesma finalidade em diferentes organismos, tá, gente? Então, o glicogênio é um açúcar que a gente quebra em jejum para ter energia. E nas plantas, o amido é um açúcar que elas vão quebrar, tá? Para ter energia também. Aí aqui, ó, uma comparação entre estruturas ausentes ou presentes, tá? Nas células eucariontes e procariontes. Lembra, procariontes são bactérias, arqueobactérias, cianobactérias. Eucariontes, animais, vegetais, fungos, protozoários e algas, tá? Bactéria tem núcleo? Não. Bactéria tem carioteca? Não. Então, o envoltório nuclear não tem na bactéria, que é procarionte, mas tem nos organismos eucariontes. DNA é o nosso material genético. Então, bactérias também têm DNA. Só que o DNA da bactéria não está ligado a proteínas. O DNA dos organismos eucariontes, como é o nosso caso, por exemplo, ele está ligado a uma proteína chamada de histona, tá? E tem uma vantagem disso, tá, gente? O nosso DNA, ora, ele pode estar esticadinho, que a gente vai chamar de cromatina, ora, ele vai estar bem enroladinho, que a gente vai chamar de cromossomo. Então, a vantagem de ter essa proteína é que ora a gente vai alongar, ora a gente vai enrolar esse DNA, tá? Os cromossomos são os pedaços do nosso DNA, tá? Na bactéria tem só um cromossomo único e na gente, tá? Nossa espécie, nós temos 46 pedaços de DNA.
Então, nós dizemos que na nossa espécie tem 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, tá? O nucleolo é uma região encontrada dentro da célula rica no RNA ribossômico, que está envolvido com a produção dos ribossomos, tá? Na célula procarionte não tem nucleolo, na nossa tem nucleolo, tá? Divisão, gente, é como que uma célula se divide para formar novas células. Nos procariontes, sempre é uma divisão binária. O que é isso? Uma bactéria se divide para formar duas novas bactérias, tá? Através de mitose. No nosso caso, a gente vai ter processos que acontecem por mitose. Exemplo, machuquei o meu braço, tenho que cicatrizar, tenho que regenerar. Então, as células do meu braço vão se dividir para formarem novas células, através de um processo de divisão chamado de mitose. Só que, no aparelho reprodutor, a gente produz os nossos gametas. O homem, o espermatozoide, e a mulher, o óvulo. Para produzir os gametas, a gente tem a ocorrência da divisão celular chamada de meiose, tá? E uma observação muito importante. Uma célula da pele tem 46 cromossomos, o DNA total da espécie. Um gameta, ele sempre vai ter a metade do DNA da espécie. Por quê? O espermatozoide vai trazer 23 cromossomos, que é a informação genética que a gente recebe do pai, e o óvulo vai trazer mais 23 cromossomos, que é o material genético que a gente recebe da nossa mãe. Então, quando junta 23 com 23, olha que perfeito, forma um indivíduo com 46 cromossomos, que é o número correto do DNA da nossa espécie. Aí, se a gente receber DNA a mais ou a menos, aí acontecem as anomalias. A gente tem, por exemplo, a síndrome de Down, que é quando você recebe um cromossomo mais no par do cromossomo 21. Então, ao invés de você ter 46, você vai ter 47 cromossomos, tá? Por isso que os gametas têm a metade do DNA. Aí tem os ribossomos, tá, gente? Que são organelas envolvidas com produção de proteínas. Esse ribossomo ele é encontrado tanto nos procariontes quanto nos eucariontes. A gente tem também membranas, tá? Chamadas de endomembranas, ausentes nos procariontes e presentes nos eucariontes. Nós temos as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela respiração celular. Então, é dentro da célula, lá da mitocôndria, que a gente vai ter ali a quebra do açúcar, da glicose, o consumo de oxigênio para produzir energia. Organismos procariontes não têm mitocôndrias. Os eucariontes têm mitocôndrias. Cloroplastos são organelas que têm a clorofila envolvida com a fotossíntese. Procariontes não têm cloroplasto. Mas células vegetais, que são células eucariontes vegetais, têm cloroplastos, tá? Parede celular nas bactérias, proteínas e açúcares, peptidoglicanas. Parede celular nos eucariontes, se for um fungo, é quitina, se for uma plantinha, é celulose. Movimentos de exocitose e endocitose. Olha o nome, gente. Exo, tô levando alguma coisa para fora da célula. Endo, a célula está engolindo alguma coisa está entrando na célula. Então, nos organismos procariontes não tem esses movimentos de exocitose e endocitose. Nem englobamento, nem exportação de substâncias, até porque a bactéria só tem uma célula, né? Mas em nós, organismos eucariontes pluricelulares, a todo momento, coisas são levadas para fora da célula e coisas são engolidas pela célula. Então, na gente tem exocitose e endocitose, tá? E a nossa célula, a gente também pode apresentar um esqueleto feito por proteínas, tá? Nas células procariontes não tem citoesqueleto, tá? É ausente. E nas células eucariontes tem citoesqueleto, beleza? Então, essas tabelinhas são excelentes para quando você se deparar com alguma questão comparativa, tá? De célula procarionte com eucarionte animal e vegetal, para saber que elementos estão presentes ou ausentes ali. Então, mais uma tabelinha aqui, ó, comparando algumas características e quais dessas características estão presentes, tá?
na célula animal e na célula vegetal. Do que a gente já falou até aqui, a única diferença diz respeito à divisão da célula, tá? O que é uma divisão centrípeta e uma divisão centrífuga, tá, gente? Na nossa célula, ocorre um estrangulamento. A divisão celular é sempre de fora para dentro, tá? E nas células vegetais, a divisão da célula começa de dentro para fora. Então, de fora para dentro, centrípeta. De dentro para fora, centrífuga. Beleza? Tudo bem? Aí aqui mais uma tabelinha mostrando estruturas comuns e diferentes entre células, tá? E agora a gente vai fazer aquele resumão dessa parte de citologia introdutória, tá? Bom, amores, primeira observação, citologia é uma parte, tá, da biologia que tem várias divisões. Então, tem essa parte introdutória de citologia, tem o estudo da membrana, que analisa a composição da membrana, que analisa os transportes de coisas através da membrana, as funções da membrana. Tem o estudo do citoplasma, então você vê cada organela e a função desempenhada por elas. Eu cheguei a comentar de algumas aqui, tá? Mitocôndria, cloroplasto, centríolo, mas tem algumas outras. E tem também o estudo do núcleo, que é quando você olha para o DNA, para as características do DNA, para a formação de novas moléculas do DNA e também para a divisão da célula, tá? Mitose e meiose. Então, isso também nos ajuda, na hora de estudar, saber que assuntos deve priorizar, tá? A citologia é um dos temas que cai bastante nos concursos. Então, eu dou uma dica a vocês de estudarem esses assuntos. E lembrando também das dicas que a gente comentou aqui, tá? Citologia, área da biologia que estuda a célula. Nós vimos que o conceito de célula surgiu lá no século XVII, lá por volta de 1668, pelo cientista Robert Hooke. Ele começou observando a cortiça, tá? Que é uma célula vegetal. E aí, depois disso, houve a elaboração da teoria celular. A teoria celular, ela pressupõe, tá? Que a célula é a unidade básica de todo ser vivo, tá? Em todo ser vivo é formado por célula. Essa célula tem metabolismo, então reações químicas acontecem dentro da célula, sejam reações de catabolismo, estou quebrando coisas, ou reações de anabolismo, estou produzindo novas coisas, tá? E vimos também que todo ser vivo origina-se de uma célula pré-existente, tá? Então, uma célula se divide para formar uma nova célula. Esses são os pressupostos da teoria celular. E aí, se nós analisamos essa condição para classificar um ser vivo, a gente também pode refletir sobre a classificação dos vírus. Por quê? Se todo ser vivo tem célula e o vírus não tem célula, a gente poderia utilizar isso como um argumento para dizer que o vírus não é vivo. Segundo, o vírus no ambiente ele não consegue fazer nada, porque ele sozinho não consegue se replicar, não consegue se reproduzir. Ele precisa obrigatoriamente estar dentro de uma célula hospedeira para conseguir se multiplicar. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, esses dois argumentos, tá? Não ter célula e não ter metabolismo próprio, são utilizados por cientistas para dizer que o vírus não é vivo. Porém, contudo, todavia, apesar de não ter célula, apesar de não ter metabolismo próprio, quando o vírus está dentro de uma célula hospedeira, ele consegue se replicar, ele consegue usar elementos da célula hospedeira para formar novos vírus e ele também é capaz de sofrer mutações. A gente está vendo aí a Covid, que tem várias mudanças, né, que ocorreram e que originaram variantes do vírus. Então, alguns cientistas vão dizer que, pelo fato dos vírus se replicarem, e pelo fato dos vírus sofrerem mutações, isso poderia ser utilizado como argumento para dizer que eles são, sim, seres vivos, tá? E tem alguns que vão dizer que ele está no limite do vivo com o não vivo, porque ele tem algumas características, mas não todas as características de um ser vivo, tá? E aí nós vimos que se não tem célula acelular,
Se tem uma célula, unicelular. Se tem muitas células, multi ou pluricelular. Se não tem núcleo, procarionte. Se tem núcleo verdadeiro, eucarionte. E aí uma observação importante também, gente, é que em relação ao núcleo, tem células que têm um núcleo, mononucleadas, tipo a célula da pele. Tem células que podem apresentar vários núcleos, são células multinucleadas. O nosso músculo estriado esquelético, tá? Que tá ligado ao esqueleto, ele tem vários núcleos. E existem algumas células que, adultas, elas perdem o seu núcleo, como é o caso das hemácias, que adultas ficam anucleadas, tá? Então, muita atenção nesse critério de classificação. Nós vimos também que o tempo de vida da célula ele é variável. Então, tem células que duram pouco tempo, como é o caso de uma hemácia. Tem células que duram um pouquinho mais, como é o caso de um leucócito. E tem células que não se regeneram, tá? Nós vimos que as nossas células musculares, elas não se regeneram. Então, se eu sofrer um acidente e perder músculo, eu não vou ter como regenerar esse músculo, tá? E nós vimos também que existem diferenças, tá? Em comparação de uma célula procarionte com uma célula eucarionte animal e vegetal. Então, é legal fazer essa comparação. O que todas elas têm em comum? Membrana, citoplasma e material genético. Mas nem todas têm núcleo, nem todas têm muitas organelas, nem todas têm parede celular. E foi isso que a gente viu nas tabelinhas de comparação, tá? E para fechar, nós vimos também sobre a teoria da endossimbiose. A teoria da endossimbiose, ela é usada para explicar como que surgiram as células eucariontes e também como que as mitocôndrias e os cloroplastos foram parar dentro de algumas células, tá? E aí, primeiro, em relação à evolução da célula procarionte para a célula eucarionte. Acredita-se que a própria membrana plasmática, ela começou a se dobrar para dentro da célula, por movimentos chamados de invaginações. E foi graças a esse movimento que surgiram os retículos e a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, que é aquela região de comando da célula, tá? Em relação à mitocôndria e o cloroplasto, sugere-se que eram seres independentes, mas que em algum momento viu-se que era mais vantajoso viver dentro de células, tá? Dentro de outros organismos. E aí os argumentos que são utilizados para fortalecer a ideia de que houve uma fagocitose, tá? De que as mitocôndrias e os cloroplastos foram engolidos, são que essas duas organelas têm DNA próprio, têm ribossomos, conseguem se multiplicar sozinhas, então uma mitocôndria origina mitocôndrias, um cloroplasto origina cloroplasto, e além disso, tá? Também tem uma dupla membrana, tem uma membrana interna e uma membrana externa, tá? Bom, era isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês. Eu espero que essa aulinha ajude vocês a estudarem célula. Não parem aqui, estudem, se esforcem, tá? Para vocês conseguirem ir longe. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Bye, bye!